Pois bem, eu acho, a mim parece que a petição apresentada pela defesa de Jair Bolsonaro, ela tem fundamentos jurídicos, né? Então, é preciso, é necessária a demonstração de uma correlação entre aqueles fatos investigados, cuja investigação é comandada por Alexandre de Moraes, e aqui eu me refiro aos atos golpistas, né? E toda a sequência de preparações que comprovadamente existiram. Já falamos aqui hoje sobre como os fatos não podem ser desmentidos nesse sentido, e a questão das joias, que me parece, num primeiro momento, muito mais voltadas à satisfação pessoal daqueles envolvidos do que necessariamente voltadas a um complexo de preparações para atos golpistas. Quer dizer, o peculato, se for comprovado, e eu estou tomando todo o cuidado aqui para respeitar essa fase de investigações, e está se caminhando nesse sentido, em princípio não tem nenhuma relação. Então me parece que de fato há uma sustentação jurídica nesse momento. Agora, me estranha só agora realmente ter surgido essa defesa, né? O silêncio nós já esperávamos. Os investigados foram chamados ao mesmo tempo, exatamente para evitar o acerto de versões, e é direito, para que se compreenda bem isso, né? O acusado tem direito a permanecer em silêncio, é diferente da testemunha. O acusado não pode produzir prova, ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. Mas fica sempre aquela pergunta no ar, né, Lu? Clever, quem tem uma versão para ser inocentado, clara, evidente, já apresenta isso de pronto. Então, fica aí aquele cheirinho aquela percepção de, opa, temos que combinar melhor o que nós vamos dizer. Agora, há sustentação jurídica na petição apresentada, questionando a competência do Supremo, ao meu ver. O Clever já é a segunda pessoa que senta aqui do lado de cá. O ministro falou a mesma coisa, Zé Eduardo Cardoso, sobre por que não impetrou um habeas corpus antes, então? Por que não foi lá e falou a competência não é essa? Por quê? O que você acha? Então, tem essa questão da estratégia, né? A estratégia no sentido de enfim, se verificar que se o juízo for incompetente, nós temos aí uma situação concreta de prejuízo em relação àquela, enfim, versão apresentada ou prova apresentada. No fundo aí, foi a determinação do silêncio. O silêncio ele pode ser de duas maneiras. O silêncio mesmo e o silêncio eloquente, aquele silêncio que diz muita coisa. Aí a grande pergunta é que eu jogo para o seu telespectador. Será que esse é um silêncio eloquente? Será que esse é um silêncio que diz muita coisa diante do que é apresentado nas outras provas? Então aí o julgador vai fazer análise a esse respeito, né? E o telespectador pode fazer o seu juízo de formação sobre essa situação. Mas eu reitero aqui, Luciana e Flávio, a minha preocupação. Mais uma vez, como eu insisto aqui, falei com o Zé Eduardo antigamente, há poucos instantes com vocês, sobre o foro competente. Quem instrui essa situação é a ação penal 970, que interpretou a questão da imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar, neste caso, a conexão subjetiva diz o seguinte: praticou o crime no exercício do mandato? Sim. Em razão dele? Sim. A atração é do Supremo. Deixou de ser parlamentar? Vai para o primeiro grau. E eu quero recordar aqui dois fatos. O ex-presidente Lula e o ex-presidente Michel Temer. Eles foram processados no primeiro grau de jurisdição. Não tinham foro de prerrogativa de função, foro privilegiado, porque eram ex-presidentes. Então, a questão é, será que o juízo competente é o Supremo ou não? Nós falamos bastante sobre isso aqui. Eu tenho as minhas dúvidas respeitosamente, mas tenho as minhas dúvidas sobre a permanência desse processo no Supremo, porque falta a conexão em relação do crime ser praticado durante o exercício do mandato e ele, presidente, estando no exercício do mandato. Foi em razão do mandato? Foi uma viagem presidencial, mas ele não é mais presidente, ele é ex-presidente.